Alexandre de Moraes determinou hoje que o governo do estado do Rio de Janeiro preserve as provas e todos os elementos ligados à Operação Contenção contra membros da facção criminosa Comando Vermelho. O ministro do Supremo também atendeu ao pedido da Defensoria Pública do Estado, que pediu para ter acesso aos laudos periciais, já que o órgão foi impedido de acompanhar a perícia. De acordo com decisão, Moraes vai realizar amanhã uma audiência com o governador do Rio. Além de Cláudio Castro, também foram convocados o secretário de Segurança Pública do Estado, o comandante da Polícia Militar, o delegado-geral da Polícia Civil e o diretor da Superintendência Geral de Polícia Técnico-Científica. Para falar sobre isso, aqui no All News eu convido os nossos dois comentaristas de hoje, o Aldo Fornazieri, cientista político na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e o Leandro Consentino, cientista político do INSPER. Muito obrigado pela participação dos dois aqui. Prazer ter vocês. Vou começar aqui pelo Leandro. É um prazer, Leandro, ter você aqui com a gente no All News. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, professor Aldo. Um prazer estar aqui com vocês. Um prazer estar aqui com todo o pessoal assistindo o All News também. Oi, professor Aldo. Seja bem-vindo ao All News mais uma vez. Já sei que o senhor é frequentador assíduo aqui do jornal. Mais ou menos. Mas olá, Leandro, olá, professor Consentino e a todas e todos que estão nos acompanhando. Professor Aldo, quero começar com o senhor para falar sobre esse pedido. O que muda agora na investigação e o que o senhor acha que pode acontecer depois dessa audiência com o ministro do Supremo? Bom, eu acho que o Alexandre de Moraes fez aquilo que era necessário fazer. Quer dizer, uma operação dessas com 121 mortos, sendo 4 policiais, não pode ser, não pode não ter transparência. Quer dizer, até mesmo operações do Exército de Israel em Gaza, poucas delas mataram ao mesmo tempo um número tão elevado de pessoas. Então, essa operação ela está completamente fora da normalidade. Do meu ponto de vista, ocorreram massacres, exageros absurdos. Não é normal uma operação policial produzir esse número de mortos, porque, veja o seguinte, quer dizer, o que a lei diz? A lei diz que os bandidos têm que ser presos, julgados e ser condenados a cumprir prisão. Não foi isso que se viu. Quer dizer, aparentemente, boa parte deles foram conduzidos para aquela mata, a Vacaria, se não me engano o nome dela, propositalmente para serem massacrados. Então, eu entendo que ela foi uma execução extrajudicial e isso tudo tem que ser completamente esclarecido. Não havia, na medida em que a Defensoria Pública não estava acompanhando esse processo de autópsia, investigação, tudo mais e tal, o Alexandre de Moraes tomou as medidas certas e vamos ter mais transparências e mais dados para analisar exatamente o que aconteceu. Leandro, estou entendendo que esse pedido do ministro seria para pedir explicações para o governador, para os chefes de polícia, para o secretário de segurança. Essas explicações agora precisam ser bem dadas ali na frente de todo mundo. O que muda com essa audiência, na tua opinião? Sem dúvida, Leandro. Acho que o que está em jogo aí é o que o professor Aldo pontuou muito bem, a questão da transparência, a questão daquilo que a gente chama em ciência política de accountability, prestação de contas. Qualquer instituição no regime democrático precisa prestar contas à população, afinal, eles são delegados do poder soberano popular, aí, do poder constituinte, né, que somos nós. Então, o que a gente tem agora é um ministro do Supremo Tribunal Federal pedindo essa explicação, pedindo que, de alguma forma, o governador, o secretário de Segurança, deem os motivos pelos quais eles levaram à tona essa operação. Sabemos que o Rio de Janeiro vive um estado lastimável de violência, ninguém está questionando isso, mas os meios e o resultado, sobretudo, como bem pontuou o professor Aldo, quer dizer, uma operação que produz mais de 120 mortes, não é uma operação trivial, não é uma operação que o governador colocou como bem-sucedida. Acho que sucesso a gente deve medir aí na medida em que a gente consegue coibir a violência com o menor número de baixas possíveis. O Estado promover algo dessa envergadura do ponto de vista de tamanha violência policial nos marcos daquilo que o professor bem pontuou também, quer dizer, um Estado em que a gente deva julgar e aí sim, se condenado, cumprir uma pena de prisão, lembrando que não temos pena em regime de paz, não temos pena prevista de
pena de morte no Brasil, a gente não pode acreditar que isso foi uma operação bem sucedida e uma trivialidade. É preciso cobrar explicações e é preciso que as autoridades venham a público dizer muito mais do que estão dizendo e justificar muito mais do que estão justificando nesse momento. Professor Aldo, a Defensoria Pública do Estado foi proibida de participar da perícia dos corpos. A gente está falando aí de 121 corpos. Isso é estranho? Causa alguma estranheza? Porque, assim, na minha cabeça, se está tudo bem, se está tudo certo, se a operação realmente foi um sucesso, como falou o governador do Rio, não teria problema da Defensoria acompanhar essa perícia. Como é que o senhor vê isso como cientista político? Eu vejo com suspeita. Inclusive, a Defensoria Pública entrou com um pedido no STF, foi concedido agora pelo ministro Alexandre de Moraes, para que ela tenha pleno acesso, junto com o Ministério Público, a todos os dados, todas as informações, todos os laudos da necrópsia e assim por diante. Então, quer dizer, quando você proíbe um órgão que aparentemente representa a sociedade, como o Ministério Público, também, em grande medida, a Defensoria Pública, causa estranheza. E essa estranheza é que tem que ser desfeita. Como bem acentuou o Consentino, quer dizer, tem que ter transparência. Sem transparência, quer dizer, em primeiro lugar, você não tem as informações corretas, não tem um esclarecimento transparente do que aconteceu e ninguém, em sã consciência, pode julgar que essa ação foi uma ação completamente ilegal. Porque veja o seguinte, Leandro, a ação do Ministério Público que resultou nessa mega operação, ela tinha uma denúncia contra 69 pessoas. Desses 69, nenhum foi morto e 5 foram presos. Quer dizer, como é que uma operação muda completamente de alvo? Na verdade, foi isso que aconteceu. A operação mudou completamente de alvo em relação àquilo que tinha sido proposto pelo Ministério Público e autorizado pela Justiça. Então, do meu ponto de vista, esse massacre ele foi um massacre premeditado, digamos assim, planejado, e ele tem fortes objetivos políticos. Agora, professor, se ficar provada que houve negligência, imperícia, imprudência por parte do governo do Estado ou das polícias civil, militar, segurança pública do Rio, que tipo de sanção o ministro Alexandre de Moraes pode impor ao governo do Rio, hein? Você está me ouvindo aí? Leandro, vou passar para você. Você falou professor, acho que a gente ficou em dúvida de qual dos dois você questionou. Pode ser para você, Leandro, então. Eu estava falando com o professor, mas pode ser para você. Eu queria ouvir dos dois, na verdade, né? Qual é a sanção que o ministro Alexandre de Moraes pode impor para o governo do Rio se ficar comprovado que houve negligência, imperícia ou imprudência? Veja, o direito não é a minha área para saber precisamente as sanções, assim, mas eu acho que, de fato, a gente tem aí uma possibilidade, de alguma forma, consultar essas autoridades para tentar entender o limite e o escopo de alguma forma, da atuação deles, né? Quer dizer, o quanto que se avançou ou não em determinada competência do ente federativo que está aí conduzindo essa investigação. Então, de novo, questões de dosimetria de direito não são a minha área, mas, de fato, a gente tem que analisar o quanto que isso foi, qual escopo de legalidade a gente teve dentro disso, e certamente o ministro Alexandre de Moraes vai ter competência para processar esse tipo de ação e entender se os limites foram ultrapassados. E se foram, é preciso que a gente tenha uma punição importante. Mas agora é importante também a gente lembrar que não é só o âmbito jurídico, há um âmbito político também aí importante que carece aí de apuração, de investigação. Aí a importância de uma ação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e até mesmo do Congresso Nacional para investigar o quanto que essas competências foram de fato enfrentadas e o quanto elas estão aí, de alguma forma, violando certas garantias e direitos fundamentais na nossa Constituição. Professor Aldo, é uma maneira também do ministro tentar entender se essa operação teve cunho político ou não, se essa discussão entre se o governo pediu GLO, se o governo federal recebeu o pedido via Polícia Federal e não entrou por algum motivo político, enfim. Essa audiência pode ajudar nisso?
Eu acho que pode, mas eu acho que está mais ou menos claro que aconteceu uma manipulação política, porque, em primeiro lugar, o governador não pediu ajuda. Em segundo lugar, ele reclamou que o governo não ajudou. Em terceiro lugar, nos dias seguintes, ele vai fazer uma articulação política com os governadores de direita, quer dizer, ultrapassando qualquer institucionalidade, quer dizer, porque se ele quisesse fazer uma ação de apoio mútuo, de ajuda, quer dizer, ele tinha que ter feito com o governo federal e não fazer uma articulação política com os governadores de direita. Então, eu acho que o Cláudio Castro ele fez uma jogada política, quer dizer, nos últimos tempos a extrema-direita vinha perdendo terreno com a derrota da PEC da bandidagem, com a derrota da anistia, com o governo se recuperando, com todo aquele contexto da Ásia, tudo mais e tal, e veja que isso aconteceu nas vésperas de um grande evento de caráter mundial, que é a COP30. Quer dizer, será que não há uma intencionalidade também de colocar uma nuvem de suspeita, de negatividade sobre a COP30 com uma operação dessas? Como é que o Brasil é olhado lá fora? Como é que ele é visto diante de uma operação dessas? Eu acho que, nesse sentido, quer dizer, do ponto de vista das relações internacionais da opinião pública mundial, a operação foi um desastre completo. E não se pode reputar que o Cláudio Castro ele é eficaz, porque ele está no poder desde 2019, como vice e depois como governador. Quer dizer, foi nesse período que o Rio de Janeiro se tornou principal refúgio do Comando Vermelho, atraindo, digamos, líderes e ativistas do Comando Vermelho de outros estados. Então, se ele fosse competente, por que quase em 8 anos de poder ele não impediu isso? Vai promover uma chacina dessa monta, quer dizer, isso é um sinal claro de que ele é um governador incompetente.